Olá, pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Mais uma vez, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado Vivendo o Caminho Infinito. Em um trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: a iluminação dissolve todos os laços materiais e une os homens com as correntes douradas da compreensão espiritual. Mestre, neste trecho, Joel Goldsmith comenta sobre a compreensão espiritual. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a vida espiritual? Ô Gilson, existe uma grande mistificação, há bastante equívoco. É visto de uma forma muito equivocada essa questão da vida espiritual. Então, antes de tudo, nós temos que descobrir a verdade sobre a vida, antes de tocarmos na questão de uma vida espiritual. Nós desconhecemos a verdade sobre a vida. Aquilo que nós conhecemos por vida não é a real vida. É a vida centrada, abalizada, alicerçada em um padrão de comportamento ilusório, de ações, de comportamentos, de interações, no interagir com a vida das relações humanas e das relações com o que acontece, onde está presente o equívoco de uma vida pessoal. Não existe tal coisa como uma vida pessoal na vida. Isso é um equívoco. Essa é a visão que nós temos da vida. É a visão a partir do pensamento. É o pensamento que nos dá o modelo, nos dá a forma, a fórmula do que é a vida. Assim, estamos em uma vida mental, em uma vida idealizada por conceitos, por crenças, por julgamentos, opiniões, por ideias. Então, para sabermos a verdade sobre a vida espiritual, precisamos compreender a verdade sobre a vida. A verdade sobre a vida é a naturalidade da vida, livre da ilusão, livre do pensamento. E essa vida é a vida divina, é a vida real, é a vida espiritual. É que, em geral, quando nós usamos a expressão vida espiritual, nós estamos projetando a vida de alguém, a vida de uma pessoa, a espiritual vida da pessoa. Isso é uma ilusão. É aqui que temos a mistificação, a visão equivocada, a visão errônea da verdade sobre a vida. Assim, nós temos todo tipo de fantasia, de ideia, de sugestão do pensamento sobre o que é a vida divina de alguém, a vida divina de uma pessoa. Quando é que temos a real vida, a presença da real vida? A real vida está presente quando a ilusão da pessoa não está mais. Quando não existe mais a ideia de alguém presente se separando da vida.
Todo sentimento, emoção, sensação, forma de perceber e pensamento, dentro de um princípio de imagem, algo que o pensamento tem construído em nós, é a visão de uma vida ilusória, é a visão de uma vida em sonho, em um sono de inconsciência, onde a consciência presente na pessoa é a consciência egóica, é a consciência do eu. Não há real vida no ego. O que temos presente é um movimento de pensamento, se sustentando e mantendo uma permanência em razão da presença de um tempo que ele tem estabelecido, que ele tem construído. Assim é a vida da pessoa. Toda a informação que você tem, por exemplo, é um conhecimento adquirido no tempo. Assim, ao passar por experiências no passado, as experiências se tornaram para você um conhecimento. Agora são uma lembrança. Elas são uma lembrança presente no cérebro, na mente. O pensamento diz que é uma lembrança sua, colocando uma entidade presente na memória. Essa entidade é o eu. É o sentimento de pessoa. Uma pessoa que se separa da outra pessoa. Uma pessoa que se separa da vida. Uma pessoa que está falando de espiritualidade. O que uma pessoa pode falar sobre espiritualidade? Aquilo que ela conhece. Mas o que é uma pessoa? Ela é o resultado do pensamento. Um conjunto de memórias, de lembranças. Esse é o sentido do eu. Isso jamais será real. E, portanto, quando usamos aqui a expressão espiritual ou espiritualidade, não sabemos de fato do que estamos falando. Tudo que o pensamento pode fazer é dar a essas expressões um significado que ele reconhece e que, portanto, ainda é parte dele mesmo. Toda ideia espiritual é um pensamento sobre isso. A realidade divina é a realidade espiritual, mas ela não está no conhecido. Ela não está no pensamento. É algo inalcançável pela mente. Todo tipo de descrição que temos ouvido, tudo que se fala em nome da espiritualidade, o uso de expressões e da linguagem que retratam apenas pensamentos, é apenas uma forma de imaginar a coisa, de construir uma imaginação sobre aquilo que é real, sobre aquilo que é espiritual. Portanto, a verdade da vida divina é a vida livre da separação, livre da dualidade. A dualidade é a presença do eu e o não eu. Eu, o mundo, a vida e Deus. É o pensamento que separa, é o pensamento que divide, é o pensamento que cria essa sugestão. Quando isso termina, sim, estamos diante da vida real,
Mas a vida real não é a vida de alguém, não é a vida da pessoa. A verdadeira compreensão da natural vida, que é a vida livre do ego, que é a verdade do seu ser, que é você em seu estado natural, livre de sofrimento, livre de problemas, livre do sentido de separação, é a vida espiritual. Portanto, a vida natural, que é a vida livre do ego, isso nós desconhecemos. Essa é a vida espiritual. Não é alguém espiritual, não é alguém que se espiritualizou. O padrão de busca da espiritualidade nasce da ideia de futuro e de realização no futuro, para alguém. Não há esse alguém, não há esse futuro, não há essa realização. A verdadeira realização é agora. E não é a realização para alguém. É quando a ilusão do eu não está mais. É quando a ilusão do tempo, a noção que temos de passado, presente e futuro, do ponto de vista psicológico, quando isso não está mais, temos a verdade do despertar da consciência, da iluminação espiritual, daquilo que é real. Mas não há mais o sentido do eu, não há mais o sentido do ego. Essa é a verdade da espiritualidade. Essa é a verdade da vida espiritual. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que faz o seguinte comentário e pergunta: Mestre, sempre associei a vida espiritual a algo que acontece na igreja ou no centro espírita, mas sinto que falta algo. Como posso viver essa espiritualidade de forma mais integrada e pessoal no meu cotidiano? Na sua pergunta, aqui mais uma vez nos encontramos com o equívoco, com a ideia, com a sugestão do pensamento de alguém podendo viver essa espiritualidade no dia a dia. Não há alguém para viver essa espiritualidade no dia a dia. A verdade da vida está aqui e agora. Ela não está para alguém. Ela já está presente e não há este alguém. Você pergunta como posso viver? Então, a ideia é de alguém vivendo. A investigação da natureza do eu, a autoinvestigação, lhe mostra a verdade de que o eu não é real. A ideia de alguém presente é apenas um pensamento. Algo que nos foi dado pela cultura. O conceito da existência de alguém para ser bom, de alguém que tem que ficar com aquele lado positivo e não com o lado negativo, de alguém que tem que encontrar a verdade, que tem que se afastar da ilusão, de alguém que tem que viver a integridade, de alguém que tem que viver a espiritualidade. Não há esse alguém. Esse alguém é uma ideia que o pensamento construiu. É quando temos a verdade sobre isso
que temos a realidade da vida, onde você, em sua natureza verdadeira, é a própria vida espiritual. Essa noção de tempo como dia a dia desaparece. Sim, nós temos os dias, as semanas, os meses e os anos, do ponto de vista cronológico. Mas não existe alguém presente no dia a dia. É a realidade da vida, sem qualquer separação entre você e a vida como ela acontece. Então não há conflito, porque não há separação. Não há mais a noção de uma vida positiva, de uma vida realizadora, de uma vida espiritual. Em contraste com uma vida negativa, não realizada, problemática ou infeliz. Você, em seu natural estado divino, em seu natural estado de ser, é amor? É bem-aventurança? É felicidade? E isso está presente aqui, não é no dia a dia, isso está presente aqui e agora. É algo presente como a verdade de Deus, presente como a própria vida, presente como a natureza do seu ser. Não há qualquer separação. Assim, o outro, a família, os filhos, o mundo, tudo à sua volta, está dentro de um único contexto. Esse contexto é a vida divina, é a vida real, onde não existe mais uma separação criada pelo pensamento, sustentada pela ilusão de uma projeção de tempo psicológico, onde há constantemente o desejo de obter coisas e o desejo de se livrar de outras coisas. A presença do medo é a intenção de se livrar. Quando a sua pergunta é como me livrar, como vencer, como superar o medo. Repare, estamos dentro ainda de um movimento de tempo mental, de tempo psicológico, de desejo. Isso desaparece quando a real vida está presente. Quando a mente silencia, se aquieta, a realidade divina se mostra. Não há mais o sonho, não há mais o sono, não há mais ignorância. É a presença da verdade. É a presença do amor. É a presença de Deus. A realidade da vida, da sua vida, é essa. É que quando estamos vivendo no pensamento, o movimento do pensamento está sustentando uma particular vida que não é real. E estamos lutando contra isso, idealizando e projetando algo diferente disso. Aqui nós precisamos olhar, perceber, investigar, porque a ciência da ilusão é o fim para a ilusão. A ciência da ignorância é o fim da ignorância. Então, a realidade divina está aqui agora.
Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal. O Bruno fez a seguinte pergunta: Mestre, nessa caminhada espiritual, existe evolução? Ô Gilson, essa é outra noção falsa, é outra noção equivocada. Nós já vimos uma criança se tornar um adolescente, depois um jovem e um adulto, depois ele se casa, tem filhos, os seus filhos também têm filhos e ele agora é avô. Então, esse processo de evolução, nós estamos vendo o tempo todo à nossa volta. Nós já vimos uma semente se tornar uma planta, que depois se transformou numa árvore. Quando olhamos para a natureza, para a vida à nossa volta, para o meio ambiente, nós percebemos isso. Isso acontece na natureza, as coisas evoluem. Isso acontece na ciência médica, a ciência vem evoluindo. Isso tem acontecido na tecnologia. Então, tecnologicamente, cientificamente, biologicamente, é inegável a presença da evolução. Ela está em tudo. Mas nós temos que aqui investigar a verdade psicológica. Psicologicamente, não existe tal coisa. Não existe tal coisa como uma evolução psicológica. Um estado interno psíquico, ele não evolui para uma outra coisa. Você não pode transformar um estado interno psicológico em uma outra coisa. Um estado de sentimento, emoção e sensação, como alegria, é alegria. Isso não altera. Um estado de sentimento, emoção e sensação, como tristeza, não evolui. A tristeza não evolui até chegar a ser alegria. Nem alegria evolui até chegar a ser tristeza. Um sentimento, emoção, sensação de inveja não evolui para o ciúme. Ciúme é ciúme, inveja é inveja, tristeza é tristeza e alegria é alegria. Psicologicamente, não existe tal coisa como uma mudança. O ódio é ódio, a raiva é raiva, o medo é medo. Assim, nós temos uma visão equivocada desta questão interna, psicológica. Aqui nós precisamos descobrir a verdade do fim da condição interna psicológica e não da evolução desta condição. Nós não podemos alterar ou mudar. Nós podemos tomar ciência e quando temos a ciência daquilo que aqui está presente, porque temos a presença de uma atenção sobre esse estado de sentimento, emoção e sensação, algo novo acontece. Esse algo novo não é a mudança de um estado para outro estado, e sim é o fim para esta psicológica condição de identidade presente na experiência da sensação, da emoção. Nós precisamos investigar a natureza do eu, a natureza do ego, a natureza da pessoa.
É a compreensão direta, é a constatação direta do que ela representa. O fim para ela. Porque estamos lidando com um quadro psicológico que está sendo sustentado pelo pensamento. É ele a estrutura por detrás também da sensação, do sentimento. O fim para a psicológica condição do eu, do ego, é o fim para a ilusão. Assim, a ideia de evolução espiritual não é real. Aquilo que não é, não é e ponto final. É o pensamento que projeta o vir a ser, o alcançar, o chegar lá psicologicamente. Então, a ideia de uma evolução psicológica, de uma evolução espiritual, é a imaginação do pensamento. É o pensamento que projeta a ideia de alguém, de uma pessoa, de uma ego-identidade se aperfeiçoando, evoluindo, crescendo, até se tornar espiritual. Aqui, a constatação da verdade do eu, do ego, é o fim do ego. Então, aquilo que já está presente, que é esta real consciência, isso não está na esfera psíquica, não está nesta dimensão psicológica. Para evoluir, nós precisamos sim, é do fim da esfera psicológica, da dimensão psicológica, da condição psicológica do eu, do ego, desta ilusória identidade. Então temos aqui e agora a revelação daquilo que é real, daquilo que é espiritual. Você, em sua natureza essencial, não evolui. A ideia de evolução é a ideia de uma mudança no tempo. Essa mudança no tempo requer a presença da continuidade psicológica do próprio eu, do próprio ego. A presença do eu, a presença do ego, a condição psicológica presente em cada um de nós é a presença de um condicionamento mental, algo que o pensamento sustenta, algo que surgiu no tempo e que tem sua continuidade também no tempo. Ao passarmos por experiências no passado, isso se transformou em conhecimento e experiências. E é isso que dá formação a esse eu. Mas quando temos o fim da memória psicológica, da continuidade do pensamento, nós temos o fim para o tempo. E quando o tempo termina, aquilo que é real, que está fora do tempo, se mostra. Apenas aquilo que está dentro do tempo evolui, não aquilo que está além do tempo, além do conhecido, além da mente. Assim, a realidade do seu ser é a realidade de Deus. Portanto, não se trata de evolução, de crescimento. Se trata de ciência da verdade. Aqui se trata do fim da ilusão do eu, da ilusão da mente, da ilusão do tempo. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast.
E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana, que existem no formato online, presenciais e também retiros de vários dias. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas, e segundo, e mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor esse estado de presença, que é um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nessa energia do mestre. E pegando essa caroninha com o mestre, a gente acaba, de maneira natural e espontânea, entrando no estado meditativo, silenciando nossa mente. Acaba sendo muito mais fácil essa autoinvestigação. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E já aproveita, dá o like no vídeo e se inscreve no canal. E mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. Eu quero lhe convidar a uma vida livre em amor, liberdade, felicidade, a essa união consciente com Deus, na linguagem de Joel Goldsmith, a uma vida livre desse sentido de separação, desse sentido de dualidade.